Saudações a você que carinhosamente nos acompanha nas redes sociais. Meu nome é Leandro Freitas, faço um trabalho de jornalismo na área rural e na área de saúde. Programas com entrevistas com agrônomos, veterinários, produtores, pecuaristas, lavoureiros, enfim, nessa área do agro. E também na área de saúde, com uma parte em psicanálise e em diversas especialidades, principalmente com os profissionais de Pelotas, médicos, nutricionistas, enfim, todos que estão ligados à área de saúde. Qual é o nosso propósito? É criar um endereço que você possa acompanhar vários conteúdos de forma resumida, porque sempre muitos assuntos vão cair no interesse de algumas pessoas. Então, nós estamos aí nos propondo a trazer para a rede social, de forma resumida, uma parte dessas entrevistas. Nós traremos materiais da rádio onde eu trabalho, que é a Rádio Pelotense, e também trabalhos inéditos que nós vamos alimentando aí por esse canal. Eu só peço a você que gosta do trabalho, compartilhe ou se inscreva também no canal e faça a sua curtida, que para nós é bastante importante. É isso aí, obrigado pela sua atenção e se delicie com os materiais que nós vamos daqui para frente alimentando esse canal. Ação médico-paciente na urologia, né? Tu consegue pegar muita coisa nesse diálogo para o diagnóstico, vamos dizer assim, para uma condição melhor do atendimento, doutor Guilherme? Sim, Leandro, com certeza. A relação médico-paciente é um dos principais pilares da medicina, na verdade, né? E dentro da urologia, como em muitas áreas, essa relação ela é fundamental. Muitos problemas urológicos são de cunho muito íntimo, muito pessoal. Então, quando me convidaste, por exemplo, para vir aqui hoje participar, o tema sugerido por ti foi de disfunção erétil, né? Então, como exemplo, é muito complicado uma pessoa ser tratada de disfunção erétil se ela não tiver uma confiança no médico, se ela não puder se abrir verdadeiramente para o médico, né? Então, por exemplo, que seria o tema da nossa conversa, muitas vezes ela tem como causa principal, inclusive, problemas, distúrbios psicogênicos, né? Então, essa relação médico-paciente ela é fundamental para que o médico consiga, primeiro, entender toda a realidade que aquela pessoa vive, desde, às vezes, situações religiosas, situações de etnia, situações morais que aquela pessoa tem como verdadeiras. Quando o paciente resolve ir no urologista, vamos dizer assim, vamos pensar na questão de disfunção, né? Que pode ter vários fatores, né? Já é um quadro com mais dificuldades de reversão? Não, isso é uma coisa também bastante individual, mas a gente vê com certeza muitas pessoas que acabam protelando essa ida ao médico, essa busca por ajuda, protelam justamente por vergonha ou por achar que seria uma coisa assim que superaria talvez mais facilmente, né? Mas na maioria dos casos, com certeza a gente consegue reverter, né? Em alguns casos a gente precisa de uma ajuda, inclusive multidisciplinar. A gente usa muito o auxílio de sexólogos e de psiquiatras também nessas funções, quando a gente acha que a causa é psicogênica, né? Aproveitando a visita. Mas, em geral, a gente consegue Porque me ocorre assim, né? Hoje em dia, digamos, se você comprar, eu vou falar a cápsula azulzinha, que todo mundo sabe o que é, né? É de um grande laboratório, evidente. Mas a pessoa, às vezes, ela compra por conta própria, ou porque falou com um balconista da farmácia, sem muita orientação. Eu pergunto isso porque a pessoa protela ainda, ela não tem uma orientação médica satisfatória e usa por conta própria a correr risco. Né? Qual é uma solução? Né? Eu creio que está muito longe da solução, né, doutor? Assim, para começar a nossa conversa, a gente tem que entender que existem múltiplas causas de disfunção erétil, né? Então, existem causas orgânicas, e dentro das causas orgânicas nós temos causas de origem vascular, causas de origem neurológica,
hormonais podem contribuir também bastante. Às vezes a gente tem causas farmacológicas, a pessoa usa uma medicação que pode estar contribuindo com a piora da função erétil. Existem até causas iatrogênicas. E aí um parênteses, quando a gente fala em iatrogênico, muitas vezes a pessoa pensa que iatrogênico é igual a erro médico. Na verdade não, iatrogênico é decorrente de uma ação médica, então às vezes não foi um erro, foi uma ação correta. Por exemplo, uma pessoa que tinha um câncer de próstata muito avançado e na cirurgia não foi possível preservar os nervos da ereção. Aquilo ali, ela tem uma disfunção erética que a gente classifica como iatrogênica, apesar de ter sido uma cirurgia correta do ponto de vista oncológico, né? Então, assim, são múltiplas causas e nem todas têm a mesma solução. Então, o azulzinho, como chamasse, a sildenafila, ela é uma medicação que nos ajuda em muitas causas, mas ela não deve ser usada de forma, assim, desmedida e sem orientação, porque às vezes você pode estar comprando um outro problema, né? Então, pessoas às vezes que não têm necessidade do uso da medicação acabam entrando nesse mundo e criando uma dependência emocional, uma dependência psicogênica daquela medicação e que não seria correta, né? Então, isso a gente vê muito em jovens, tá cada vez mais comum, inclusive jovens que só conseguem ter relação com o remédio. Do ponto de vista orgânico, aquele jovem ele não precisaria do remédio, não faz sentido. Porém, se ele não usa a medicação, ele acaba ficando tão ansioso, tão nervoso e com medo de um desempenho ruim, que acaba que ele não consegue uma ereção adequada ou manter uma ereção adequada. Então, isso é uma dependência da medicação, não orgânica, mas psicogênica. E isso aí, quer dizer, tu fica mais, se tu botar placebo, né? Se a pessoa tomar placebo, vai ter ereção igual, de repente, no jovem, né? Ele precisa só iludir ele mesmo, né? Exatamente. Ele mesmo. Exatamente. Não aumenta a performance de um jovem, por exemplo, que já tem uma boa performance, ele usar o medicamento? Pode aumentar, tá? Tem trabalhos comparativos que diz que pode aumentar, sim. O que acontece é que o remédio não causa ereção, tá? Nenhum deles, nem o sildenafil, nem a tadalafila, a sildenafila, que são as drogas que a gente tem disponíveis no Brasil, elas não causam ereção. O remédio, o que ele atua é inibindo a detumescência, na verdade. Então, você precisa ter um estímulo sexual, você precisa estar excitado, ter uma parceria, e o remédio ele vai dificultar com que você perca a ereção, né? Então, o jovem, às vezes, ele está ansioso ou acha que não está agradando, enfim, e acaba perdendo a ereção antes do correto, antes do devido. E o remédio ajudaria nessa situação. Mas sempre tem que ter orientação e a gente tem que explorar justamente todos esses lados para ver onde que poderia ser melhorado, onde tem que ser trabalhado e não só usar o remédio de forma indiscriminada. Quais são as causas, assim, da disfunção erétil? As principais causas? Se tem algum elenco de... Tem um elenco. Como eu estava citando antes, nós temos, assim... principalmente as causas vasculares, as causas... Dentro das causas vasculares, a gente daí vai classificar, a gente vai ter que ver o que está levando a uma piora vascular, mas em geral a gente pensa principalmente na aterosclerose, né? Por isso que normalmente as pessoas, por exemplo, que já infartaram ou que têm angina, são pessoas que já têm alguma dificuldade também em ereção, porque a doença é a mesma, né? A aterosclerose, você vai obstruindo as artérias e diminuindo o fluxo sanguíneo. Além das causas vasculares, a gente tem causas neurogênicas, então você deixa de ter um estímulo adequado para a região genital, e aí também tem múltiplas causas, desde uma lesão traumática, por exemplo, se a gente pensar num cadeirante, assim, uma pessoa que teve um trauma raquimedular, dependendo do nível da lesão, a pessoa não vai conseguir ter uma ereção adequada, até doenças neurodegenerativas, como Parkinson, por exemplo. Sim, mas aí já numa faixa etária mais avançado. Pode acontecer em jovens também. Jovens, então, por exemplo, esclerose múltipla é uma doença que tem um comprometimento neurogênico que pode acontecer mais em jovem. Existem situações assim que podem ser temporárias, como, por exemplo, síndrome de Guillain-Barré, que muitas vezes é decorrente de alguma virose, por exemplo, acaba acometendo o sistema nervoso central de forma temporária. Então, a gente tem causas orgânicas em jovens também, embora em jovem a maioria absoluta seja de origem psicogênica. Claro que aí o senhor encaminha um trabalho conjunto, vamos dizer assim, na parte psicológica. Exato. É frequente isso na juventude?
é frequente. Na verdade, é uma das causas mais comuns do homem jovem ir no consultório do urologista é por alguma dificuldade sexual. E a gente ainda tem que levar em consideração que muitos não vão, né? Então, existe um trabalho, por exemplo, que foi feito aqui no Brasil, o nome do doutor é Moreira, e que ele conseguiu dividir a população em grupos para esse trabalho. Foram mais de 1.000 homens com perguntas espontâneas, então não é só aquele que busca o médico, né? E se a gente pensar nesse trabalho em pessoas de até 40 anos, homens de até 40 anos, 30% consideravam... Existem uns questionários internacionais de função sexual, mas 30% consideravam que tinham algum grau de disfunção erétil leve, 10% moderado e 1% severa, né? E é bastante, né? Só você pensar, imagina que a cada 100 jovens, um vai ter uma disfunção erétil severa, que ali com certeza causa um impacto na vida dele muito importante. As pessoas que têm pressão alta, pessoas com diabetes, doenças crônicas, vamos dizer assim, elas têm alguma complicação na parte sexual, até mesmo na questão de alguns medicamentos que são usados, né? E como evitar isso, como enfrentar isso? Sim, essa é uma pergunta bem interessante e a resposta é sim, com certeza. Vamos por partes. Então, por exemplo, a hipertensão, se ela for mal controlada, você acaba acarretando em um dano do endovascular, né? E isso leva a uma piora do fluxo sanguíneo e vai ter uma piora, consequentemente, da ereção. Alguns remédios antihipertensivos podem, sim, piorar a função sexual. Não significa que se a pessoa usar aquele remédio vai ter uma piora, mas em algumas pessoas que usam aquele remédio vai ter piora. Então, normalmente quando a gente tem um antihipertensivo e a pessoa começa em até 4 semanas depois do início da medicação com piora da função sexual, a gente tem que atribuir o remédio. Agora, outras pessoas, por exemplo, o exemplo mais clássico são os beta-bloqueadores, né, nesse sentido. Agora, outras pessoas utilizam aquele remédio há anos e daqui a pouco começa com uma disfunção sexual, não vai se atribuir o remédio, né? Então, isso é uma análise bastante individual. Quando a gente pensa no diabetes, o diabetes também mal controlado vai causar lesão do endotélio, do endovascular e piorar o fluxo sanguíneo nesse sentido. Pode ter lesão neurológica também. Provavelmente todo mundo já ouviu falar, por exemplo, do pé diabético, que é uma coisa assim que é mais comum de se ver. Então, o diabetes, assim, quando mal controlado por muito tempo, isso não é uma coisa de imediato, obviamente, ele causa lesão neurológica periférica, né? Além disso, o diabetes ele também pode aumentar os níveis de prolactina, e a prolactina, através de um sistema de feedback que a gente chama, acaba piorando a testosterona. Tá? Então, sim, doenças crônicas podem atrapalhar bastante. E a maneira de você evitar, na verdade, primeiro é hábitos de vida saudável, alimentação saudável, tentar ter uma atividade física. Uma vez que você tenha uma doença crônica, manter sempre sob controle, sob acompanhamento médico regular, Então, talvez não doutor, piorar, né? É uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, né? Ou melhor, hipertensão, está tomando determinado medicamento. Ele não teve alterações desde o início no seu apetite sexual, enfim, né? A partir do momento que ele começa a ter, pode ser um remédio, mas pouco provável, porque ele já está tomando aquele remédio já de uma longa data. Mas se ele aumenta a dose do remédio, pode alterar? Pode, mas é pouco provável, como dissemos, né? O mais provável, na verdade, é que a saúde daquela pessoa está piorando, a pessoa está ficando mais velha, né? Então, isso é uma coisa que é muito comum. Imagine quantos homens, vamos colocar como exemplo, assim, um senhor de 60 anos, quantos utilizam antihipertensivos? Muitos. Sim, uma boa parte. Então, talvez você com 60 anos utilizava aquele antihipertensivo, estava com a pressão bem controlada, e aos 65 a tua pressão já não está mais bem controlada, talvez tenha engordado um pouco, sedentário, né? Fuma. Ele soma as duas coisas. Daqui a pouco, já tive que aumentar um pouco o meu antihipertensivo e estou com disfunção erétil. É difícil a gente querer atribuir ao remédio, né? Provavelmente a piora da saúde geral, né? Sim. O diabetes, ele é mais nocivo ou a hipertensão? Dependendo... Os dois são bastante ruins. Os dois são bastante ruins. Quando a gente pensa na função sexual, provavelmente dita, o diabetes ele prejudica mais do que a hipertensão. Mas os dois são muito ruins e
e tem que ser bem controlados. Eu dias atrás, e por isso que me ocorreu lhe convidar também, eu convidei também o Dr. Vanderlei, né? Dias atrás um ouvinte me perguntava sobre desvio peniano, né? Ele é diabético. Isso é uma consequência? Algum desvio, alguma situação do membro, enfim? Provavelmente o que deve estar ocorrendo se chama doença de Peyronie, né? E a doença de Peyronie, se forma uma placa no pênis, na albugínea, no que reveste os corpos cavernosos, que é o que infla, digamos assim, na hora da ereção. Então se forma uma placa que pode ou não ser calcificada, e essa placa acaba levando a um desvio quando a gente tem uma ereção. Então, por exemplo, se você tem uma placa de Peyronie na haste peniana na lateral esquerda, quando a gente tem uma ereção, aquela placa ela vai retrair um pouco o pênis, então ele tende a curvar para esse lado. Talvez seja isso que ele esteja chamando de desvio, imagino. Mas não tem nada a ver com a diabetes. Não tem a ver com diabetes. Nada a ver com a diabetes. Não. É tratável? Sim. Quando a gente pensa em Peyronie, na verdade a gente tem que classificar, existe duas fases. Existe a fase aguda, que normalmente... Peyronie e Peyronite? Não, Peyronie é o nome de um médico francês, e que foi quem descreveu a doença. Mas quando a gente pensa em Peyronie, a gente tem que classificar ela em fase aguda, que normalmente dura até 12 meses, e é a fase em que a curvatura está se acentuando e a pessoa pode ou não ter dor na hora da ereção. E durante essa fase aguda, antigamente se tentou muita coisa, se usava Otaba, se usava vitamina E, se usava colchicina. Os trabalhos foram mostrando que essas drogas não tinham muita eficácia, já se tentou até litotripsia, que é a mesma máquina, aquela que a gente usa para tratar cálculo, né, que bate. E hoje o que tem de comprovado são apenas umas drogas que se fazem uma injeção dentro da placa e ainda assim com uma eficácia bem limitada. Depois que passa a fase aguda, que é essa fase em que essa tortuosidade está piorando, a gente fica na fase crônica e aí você vai avaliar se aquela tortuosidade ela causa um impedimento de uma relação sexual adequada. Então, por exemplo, tem pessoas que ficam com uma tortuosidade muito leve, não precisam de nenhum tratamento. Se a tortuosidade ela for assim muito acentuada, ou às vezes você acaba levando a uma situação como uma ampulheta, por exemplo, e isso vai diminuir o fluxo sanguíneo, aí é uma pessoa que precisa de tratamento cirúrgico, né? E dentro da cirurgia tem várias técnicas, algumas que são mais simples, outras que precisam de enxerto, e vai ser caso a caso que vai ter que ser avaliado. Sim. Em qual é a faixa etária que é costumeiro, mais frequente? O desvio, esse é o Peyronie. Sim. O mais comum é a partir dos 50 anos. Mais de 50 anos. O homem, aos 50 anos, ele começa a ter uma necessidade de acompanhamento, né? Em várias coisas, né? Sim, em várias coisas. É que o homem não vai, ele posterga, né? Muitas vezes. Né? Exato. Hoje em dia, agora, já que mencionasse os 50 anos, eu vou sair um pouquinho do assunto de função erétil, mas antigamente foi muito difundido a ideia de que o homem deveria ir no urologista a partir dos 40, né? Não é que seja errado, mas o screening de câncer de próstata, o rastreamento de câncer de próstata, ele foi mudando ao longo do tempo. E antes era aos 40, depois passou aos 45. Hoje, para a maioria das pessoas que não tem um fator de risco importante, a gente recomenda que inicie o screening, que inicie o rastreamento aos 50 anos. Então, antes disso, você pode até ir no urologista, se você tiver alguma queixa pontual, ou até para fazer um check-up, como poderia fazer com um clínico também. Mas para o rastreamento de câncer de próstata, antes disso, a gente não tem como rotina, né? Pessoas com obesidade mórbida, pessoas que tiveram um familiar de primeiro grau com câncer de próstata e pessoas de raça negra, esses devem começar aos 45. Aos 45. No caso, pessoas que tiveram doenças sexualmente transmissíveis, elas deveriam fazer revisões com mais frequência? Isso é algo que se diz de boca em boca, né? E é interessante que não é que seja fake news, mas são coisas que são multiplicadas, né? Às vezes tem coisas corretas, outras nem tanto, né? Mas sempre se diz que a pessoa que teve doenças mal curadas e coisas desse tipo, né? Quando a gente pensa em doenças sexualmente transmissíveis, existem várias situações, né? Então tem muitas doenças sexualmente transmissíveis que
se cura rapidamente, que não deixa nenhum tipo de sequela e que não necessita de um acompanhamento posterior. Por exemplo, uma coisa muito comum, uma gonorreia. A pessoa tem uma gonorreia, se ela trata de forma rápida e adequada, ela vai ficar curada e ela não vai ter nenhuma repercussão posterior disso. Existe até a situação, por exemplo, de uma estenose de uretra, tem pessoas que deixaram muito tempo com gonorreia, esse tipo de coisa. Mas não precisa necessariamente de um acompanhamento. E algumas outras doenças precisam sim de um acompanhamento. Então, um outro exemplo seria a sífilis. A pessoa tratou uma sífilis, ela tem que fazer exames depois, periódicos, por um tempo, para ter certeza de que houve uma regressão completa. Existem ainda outras doenças que são sexualmente transmissíveis e que se tornam doenças crônicas. Então, por exemplo, uma hepatite C, né? Ela tem que ter um acompanhamento, daí não do urologista, mas de um médico, que pode ser desde um clínico ou um hepatologista dentro da gastro. Mas vai ter que ter um acompanhamento, porque aquilo ali pode se cronificar e ficar uma coisa muito mais séria, como inclusive cirrose e até um câncer de fígado, né? Sim. A gente via, muitas campanhas foram feitas para uso de preservativo, né? Mas ainda existe muito gonococo e existe muita sífilis, né? Existe, a gente vê muito no consultório, muito. E normalmente são ou jovens que sabem, todos dizem que sabem que deveriam usar o preservativo, mas ainda assim não usam. E também é muito comum em homens mais velhos que eventualmente estão com um relacionamento do casamento ruim, ou que ficaram viúvos, enfim, se separaram, se divorciaram. E aí esses homens mais velhos, eles normalmente não usam.